paz do Senhor, meus irmãos, seja bem-vindo a mais uma videoaula que se inicia para a glória de Deus aqui na Escola de Profeta. Fique à vontade para que o Espírito Santo nos leve em mais um estudo profundamente em Deus, para nos revelar a pessoa maravilhosa, nosso Senhor Jesus Cristo, ao qual estamos estudando aqui a centralidade da Bíblia. Você sabe qual é a centralidade da Bíblia? Da Bíblia é o que estamos estudando aqui, a cristologia, a pessoa do nosso Senhor, Salvador, Resgatador, Senhor Jesus Cristo. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva nesse canal para nos acompanhar nessa maratona de videoaula, ao qual o Espírito Santo já nos deu aqui mais de 66 videoaulas. Se não me engano, essa é a 67. Então, avançando e dando continuidade, ultimamente na aula 66 estudamos sobre o julgamento divino, que foi uma finalização dos 7 julgamentos do nosso Senhor Jesus, dividido em 3 etapas. Os 3 primeiros julgamentos foi religioso, os 3 posteriores foi civis, e o último, que nós aprendemos na aula passada, foi o julgamento divino, dando continuidade nesse raciocínio e pensamento. Por isso que é importante você nos acompanhar, permanecer aqui neste canal, para estar andando e acompanhando tudo aquilo que o Espírito Santo tem nos revelado e nos colocado nessa base, nessa sagrada Escritura e profundidade do Espírito Santo tem nos trazido aqui nesses ensinamentos. Dando continuidade, falando ainda da condenação do Senhor Jesus, temos hoje com o tema Jesus, nosso substituto perfeito. Não que vamos trazer mais uma outra condenação, mas indo nessa linha de raciocínio. Ainda naquele momento que Jesus está sendo condenado ali, segundo a história. Porém, com o tema hoje, Jesus, nosso substituto perfeito. Vamos estar agora dando várias sequências desses estudos, trazendo sobre nós aquilo que obtemos sobre o sacrifício do Senhor Jesus. Ele foi nosso substituto, recebemos a expiação, recebemos a propiciação, recebemos a justificação, nós recebemos a eleição em Cristo. Então, nós vamos trazer várias sequências desses temas para estarmos apresentando tudo aquilo que nós obtemos segundo a sua entrega perfeita. Nos evangelhos, Jesus Cristo se refere a si mesmo como o resgate, tá? Substituto e doador da vida para toda a humanidade. Leia comigo Marcos 10, versículo 45, que diz: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, agora o momento, e dar a sua vida em resgate por muitos, em dar a sua vida em resgate por muito. Aqui é um dos objetivos e propósito da morte do nosso Senhor Jesus. Um dos objetivos da morte do nosso Senhor Jesus é dar a sua vida para resgatar a humanidade. Então, com isso, Cristo também, ele via a si mesmo como nosso substituto. Nesse texto já temos uma ideia desse tema, que o nosso Senhor Jesus, ele estava nos substituindo para estar nos resgatando toda a humanidade, segundo aquele que crê. Jesus veio com o propósito de oferecer sua vida como um resgate, um meio de libertar as pessoas que estavam escravizadas ao pecado. Ele se ofereceu como substituto delas. Paradoxalmente, sua morte traz vida. Nós a obtemos quando nos apropriamos de Jesus. Sua morte foi um sacrifício tipificado pelo sistema sacrificial do Antigo Testamento. Então, toda vez que você vê um sacrifício mencionado no Antigo Testamento, ele está tipificando, ele está apontando para esse grande momento do Novo Testamento, historicamente, do nosso Senhor Jesus se entregando perfeitamente ao nosso Deus. O que quer dizer, então, substituição? É um ato de uma pessoa tomar o lugar da outra pessoa, como se fosse, aí é conhecido, né, substituição como
o esporte, os atletas, um substituindo o outro, um cansou, coloca no lugar de outra pessoa. Mas na Bíblia não tem esse pensamento de esporte, tá? Então, segundo a Bíblia, a substituição é um ato de uma pessoa tomar o lugar de outra pessoa, especialmente a fim de levar a sua dor e livrá-la. Se nós trazemos para uma linguagem do dia de hoje, podemos dar um exemplo aqui de um sequestrador, que ele sequestra a pessoa e ele estimula um preço para libertar aquela pessoa e aquela pessoa não ser morta e ser liberta e ser salva. Então, alguém vem e paga aquele valor estipulado pelo sequestrador para a pessoa ser libertada. Assim foi o nosso Senhor Jesus. Havia um preço a ser pago por nós, porque o pecado nos sequestrou. Satanás nos sequestrou. Jesus veio e pagou esse preço para nós fossemos assim, livres e libertos daquilo que estava nos sequestrando. Hoje, você está liberto, meu irmão, se você aceitar Ele como único e suficiente Salvador. Então, esse é um conceito, tá? Explicando mais claramente aqui para vocês sobre a substituição. Porém, vamos ver o conceito bíblico. Vamos citar para a Bíblia, tá? De substituição. Então, vamos elevar o nosso nível aqui. Para isso, vamos usar o exemplo de Paulo em Romanos 9, verso 1. Digo a verdade em Cristo, não minto, e a minha consciência confirma isso por meio do Espírito Santo. Sinto grande tristeza e tenho incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser amaldiçoado, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. Então, que é uma definição de substituição, segundo um exemplo bíblico, ao qual Paulo ele está querendo se colocar maldito no lugar de Israel, para que Israel obtivesse a salvação. Como ele diz, eu estou falando a verdade, eu não minto, na minha consciência, segundo o Espírito Santo, ele sabe disso, que eu tenho uma enorme tristeza, sinto tristeza no coração, na minha alma, porque eu mesmo desejaria ser amaldiçoado, separado, se for possível, de Cristo, por amor, meus irmãos, ou seja, eu me coloco no lugar deles, para que eles pudessem receber a salvação. É uma substituição, ao qual Paulo está dando um exemplo aqui, assim, para ele ser amaldiçoado no lugar de Israel, em vez de Israel ser amaldiçoado, receberia a salvação, assim Cristo ele fez. Isso é um amor. A definição da palavra substituição, noção de substituir, é que uma pessoa toma o lugar de outra, especialmente a fim de levar sua dor e livrar dela. Assim que Paulo estava fazendo acima aí. Temos dois exemplos também aqui de altruísmo na Bíblia. Altruísmo é uma qualidade, é uma pessoa que é boa, compassiva, né, é benigna, né, uma pessoa que tem grande amor por outra pessoa. Moisés estava disposto a dar o seu nome, em ter o seu nome apagado do livro de Deus, se tão somente com esse gesto Israel fosse perdoado. Êxodo 32, leia depois aí, não vou ler para nós ganhar tempo. Então, Moisés aqui é o primeiro exemplo disso para ele, então, ter essa substituição. Ele poderia ser riscado o nome do livro da vida, do livro de Deus, para Israel apenas obter a salvação. Segundo exemplo, na verdade eu falei 2, mas são 3, tá? Segundo exemplo aqui de Paulo, eu marquei 2, mas são 3, eu acabei de lembrar. Perdoa por nossos erros. Mas deixa o teu like aí, nos acompanha e continua conosco. Paulo 2 vezes expressou esse princípio. Romanos 9, do 1 ao 5, que já acabamos de ler, diz que desejaria ser separado de Cristo por amor dos israelitas, e depois em Filemão. Vamos lá, Filemão capítulo 1, verso 17, diz assim: portanto, se você me considera companheiro, receba-o como receberia a mim. Ele dizendo a Filemão para receber Onésimo. E se ele causou algum dano a você, ou lhe deve alguma coisa, ponha tudo na minha conta. Paulo, com esse texto, ele não quer que a reconciliação fracassasse, por causa de alguma exigência de compensação de prejuízo causada pelo seu escravo Onésimo, tá?
Ou seja, ele estava falando para Filemão, Filemão, tudo que Onésimo causou de prejuízo para você, pode pôr tudo na minha conta, que eu pago. Paulo pede a Filemão que esse debite qualquer dívida de Onésimo na sua conta, que ele pagaria, como ele diz no verso 18. Se ele causou algum dano a você, ou lhe deve alguma coisa, põe tudo na minha conta. Se você continuar lendo aí o verso 19, vai dizer que ele pagará tudo isso aí. Paulo estava preparando a bancar qualquer prejuízo que este escravo que fugiu de Filemão, Paulo estaria pagando qualquer prejuízo e gasto que obteve aí. Ele não só oferece para pagar as dívidas de Onésimo para Filemão, mas chega a desejar ser separado de Cristo por amor ao seu povo Israel, em Romanos 9, mostrando a profundidade desse conceito de substituição. Então, temos dois exemplos aqui de Paulo, né, desse conceito de substituindo Israel e depois substituindo, né, Onésimo por Filemão ali, colocando tudo a dívida sobre ele. Temos o exemplo dos primogênitos de Israel no Egito também, porque os primogênitos israelitas não foram mortos na praga do Egito. Essa é uma pergunta. Por que os primogênitos israelitas não foram mortos ali? Porque um cordeirinho foi morto no lugar deles. Por isso também foi necessário passar o sangue desse cordeirinho nos umbrais das portas e janelas, para Deus ver que houve uma morte que substituiu os primogênitos israelitas. Ou seja, quando Deus passou e viu o sangue nas ombreiras, ele falou assim: alguém morreu aqui já. Alguém já morreu no lugar. Então já houve sangue, já houve derramamento. Como eu disse, todo sacrifício no Antigo Testamento, ele está apontando, tá? Ele está levando para Cristo, ao qual essa morte dos primogênitos aí, que foi a constituição da Páscoa em Êxodo 12. Ou seja, os primogênitos não morreu porque um cordeirinho morreu no lugar deles. Um cordeiro primogênito morreu no lugar deles. Com isso também eles foram comprados por Deus e tornou-se propriedade de Deus. Logo que cada família salva era, pois, comprada para Deus. A vida toda deles agora pertencia a Deus e estavam também livres para ir ao sinal, Sinai, celebrar o resgate que obtiveram. Êxodo 12, a partir do verso 1 até o 14. Veja que assim que eles foram substituídos por um cordeiro, eles tomaram como propriedade de Deus, porque foram pagos um resgate. Eles eram escravos. A posse deles era de Egito, de Faraó. Mas Deus comprou um cordeirinho, morreu no lugar. Deus resgatou aquele povo da escravidão do Egito, de Faraó, e libertou. Com isso, eles estavam livres daquilo que estava escravizando eles. Libertos. Com isso, eles podiam ir aos sinais. Com tudo isso, conseguimos entender que a salvação foi por intermédio da substituição. Entenda, então, que só obtemos a salvação porque alguém nos substituiu pela pena. Alguém se entregou no meu lugar. Alguém morreu no meu lugar. Com isso, eu consegui obter salvação. Eu não obtive salvação apenas porque eu tenho méritos. Eu não obtive salvação porque eu sou um pastor. Eu não obtive salvação porque eu sei pregar ou ensinar. Não, eu obtive salvação porque alguém se entregou no meu lugar. Alguém substituiu comigo. Os únicos primogênitos poupados foram aqueles em cujas famílias um cordeiro tinha morrido em seu lugar. Com isso, quero deixar a palavra-chave para os obreiros dessa videoaula. A palavra-chave dessa videoaula é resgate. A palavra-chave dessa videoaula é resgate. Vamos então com a troca que mudou tudo. Demos o exemplo de Moisés, demos o exemplo de Paulo, demos o exemplo agora dos israelitas, os primogênitos. Agora vamos dar o exemplo de Barrabás. Amém? Para ser mais claro e fácil para a nossa compreensão, vamos nos desbruçar com uma comparação usando o personagem bíblico
Barrabás. Temos a referência de Mateus 27, a partir do verso 15 ao 26, e Lucas 23, a partir do verso 18 ao 25. Na minha preferência, eu tenho no texto de Lucas, amém? Então eu vou ler Lucas 23, verso 17 e 18, que diz: ele era obrigado a soltar um preso durante a festa. Era só uma vez, era uma só vez. Era uma só voz, desculpa, irmãos, era uma só voz, eles gritaram: acaba com ele, solta-nos Barrabás. O texto é mais longo, eu apaguei alguns versos aqui, e eu deixo a leitura, tá, para vocês lerem completamente aí na casa de vocês. Então, não esqueça de vocês estar lendo esses textos, para estar entendendo todo o cenário e todo o contexto bíblico, tá? Temos a tradição da Páscoa, que em Lucas 23, como nós lemos aqui, 17, tá? Que ele era obrigado, falando de Barrabás, de soltar um preso durante a festa, que está mais claro lá em Mateus 27, 15, que diz: por ocasião da festa, era costume do governador soltar um prisioneiro escolhido pela multidão, ao qual a multidão vai escolher, que foi Barrabás. Todo ano, durante a festa da Páscoa, o governador romano libertava um prisioneiro escolhido pelo povo. Era um gesto de boa vontade para manter a paz. Então, tinha dois candidatos. Quem eram os candidatos para ser livres? Pilatos representou duas opções ao povo. Primeiro, Jesus, chamado Cristo, ou Messias. E segundo, Barrabás, um assassino e rebelde. Qual foi a escolha da multidão? O povo gritou: liberta Barrabás. Era uma escolha que revelava o coração humano corrompido. Eles escolheram o assassino e rejeitaram o Salvador. Tá? Mas essa escolha, meus irmãos, não foi apenas simbólica, ela foi profética. Barrabás representa aqui cada um de nós, tá? Por quê? Foi uma troca profética. Porque a escolha de Barrabás no lugar de Jesus não foi um mero acaso da história. Barrabás, um criminoso culpado, representa toda a humanidade pecadora. Ao libertá-lo e condenar Jesus, o próprio povo, a multidão, sem saber, acabou fazendo o ato de substituição. Tá? Ou seja, alguém deveria morrer no lugar deles. Alguém deveria sofrer a penalidade deles, porque eles eram também pecadores, eles também deveriam morrer. Mas alguém morreu no lugar deles. E esse alguém era inocente, esse alguém era perfeito, esse alguém era santo, esse alguém era o próprio Deus, o Verbo encarnado. A escolha, ela foi certa. Muitas vezes as pessoas pensam com um olhar humano, né? Nossa, eles escolheram errado, deviam liberar Jesus. Não, mas a escolha ela foi certa. Por quê? Porque Barrabás não tinha condição de levar o pecado da humanidade. Mas Jesus sim, ele era o único digno de tal ato de levar todo o pecado sobre a cruz da humanidade. Éramos culpados, como Barrabás. Barrabás simboliza eu e você. Merecíamos a morte, como Barrabás. Fomos libertos, como Barrabás. Outro tomou o nosso lugar. Jesus morreu na cruz, que era de Barrabás. Ou seja, no olhar humano, a escolha por Barrabás foi errada, por ser ele uma pessoa injusta e por ser Jesus um justo. Mas no olhar divino, a escolha foi certa, porque era o único digno e capaz de carregar o pecado da humanidade, porque ele era o cordeiro que tira o pecado do mundo, assim como foi aquele cordeiro que morreu no lugar dos primogênitos. Jesus é o nosso cordeiro pascual que morreu no nosso lugar, porque ele nos substituiu, tá? Ele veio trazendo essa substituição. Então, quero que você imagine comigo sobre Barrabás acordando naquela manhã, quando ele estava ainda preso, sabendo que ele ia morrer antes do pôr do sol. Então ele sabia que o decreto já estava decretado sobre ele e a morte era certa. Mas, ao final do dia, com toda essa história que estamos falando, narrando e está registrado nos evangelhos, ao final do dia ele está livre. Ele não morreu, ele recebeu libertação. Pensa ele, colocar uma pessoa toda errada, um assassino colocado do lado de uma pessoa inocente, e você vê que você foi livre e a pessoa inocente foi condenada no seu lugar. Ou seja, o inocente havia morrido no lugar dele. Tá?
Então pensa como foi a mente de Barrabás. E essa é exatamente a nossa história. Por quê? A cruz era nossa, que Jesus carregou. A morte era nossa, que Jesus morreu. A condenação era nossa, que Jesus recebeu em nosso lugar, nos substituiu. A troca de Barrabás, então, nos ensina sobre 4 coisas. Nos ensina sobre 4 coisas. Primeira, substituição. Jesus tomou o nosso lugar, assim como tomou o lugar de Barrabás. Segundo, libertação. Fomos soltos da prisão do pecado, assim como Barrabás foi solto da prisão dos romanos. Terceiro, a graça. Recebemos o que não merecemos. Barrabás merecia morrer, mas ele não morreu. Recebeu vida. Então isso foi graça. Ele recebeu graça assim como nós também recebemos. Quarto, nova vida. Como Barrabás, temos uma segunda chance. Então pensa comigo, neste momento, se você fosse Barrabás, como viveria o resto da vida sabendo que alguém morreu no seu lugar e era inocente? E aí? É uma reflexão para você parar e pensar neste momento. Tá? Então, e também mais uma reflexão. Se Jesus carregou a cruz por você, que cruz você está disposto a carregar por ele? Se ele morreu no seu lugar, o que em você está morrendo para ele? Amém? Conclusão, o julgamento que exige uma resposta. Temos um paradoxo. O julgamento de Jesus foi, ao mesmo tempo, a maior injustiça e a maior demonstração de justiça da história. A cruz revelou as injustiças dos líderes religiosos e líderes políticos. Temos a aula 55 e a aula 65 e a aula 66 para você estar nos assistindo. Mas também revelou a maior justiça de Deus em condenar o pecado na cruz por seu Filho. Foi injusto porque o único homem perfeito foi condenado. Foi justo porque através dessa condenação a justiça de Deus foi satisfeita e nós fomos perdoados. Mas temos a boa notícia, que Jesus ele não veio condenar, ele veio salvar, como está registrado em João, capítulo 12, verso 47. Pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Por isso que ele substituiu nós, porque ele não estava ali para condenar nós. Ele não estava ali para condenar Barrabás, ele estava ali para salvar Barrabás, assim como veio salvar nós também. João 3,17 diz: pois Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por meio dele. Salvo para aquele que crê, mas aquele que não crê, a Bíblia fala no verso 18, que já está condenado. Né? O convite final, então, para nós. O justo que foi condenado em seu lugar, hoje estende um convite para mim e para você. Venha a mim. Mateus 11, 28. Venha a mim, você que está cansado e sobrecarregado, e lhe darei descanso. Ele não está oferecendo religião. Qual é a religião de Deus? Deus não tem religião. Deus não é cristão. Deus não é budista. Deus não é espírita. Deus não tem religião. Nós temos religião, mas Deus não tem. Deus não está oferecendo religião e nunca vai oferecer porque Ele não tem. Ele está oferecendo então o quê? Ele não está oferecendo nem tradições. O que Ele está oferecendo? O que Ele está oferecendo então? Ele está oferecendo relacionamento. Ele está oferecendo perdão. Ele está oferecendo novidade de vida. E a pergunta mais importante da nossa vida: o que você vai fará com esse Jesus que foi julgado e condenado no seu lugar? E agora é a sua escolha. Esse julgamento nos confronta com 4 verdades inevitáveis. Todos precisamos da salvação como Barrabás. Todos éramos culpados. Jesus é o único Salvador, só Ele pode tomar nosso lugar. Terceiro, a salvação é gratuita, mas não foi barata, custou a vida do Filho de Deus. Com isso, antes de entrar aqui na quarta lição que aprendemos, quero trazer aqui a diferença entre a graça e a misericórdia, ou um paralelo entre a graça e a misericórdia. A graça é um favor imerecido, mas teve um alto preço. A graça é aquilo que não merecia, mas me foi dada mesmo assim. Assim como Barrabás. Barrabás não merecia vida, Barrabás não merecia liberdade, mas a graça alcançou e ele recebeu, mesmo assim, mesmo ele não merecendo, ele recebeu vida e recebeu a liberdade. O que é misericórdia? Misericórdia é aquilo que eu merecia, mas não me foi imputado. Assim como Barrabás. Barrabás merecia o julgamento, Barrabás merecia a imputação, Barrabás merecia a condenação e a morte, mas não foi imputado.
Então, qual é a diferença da graça com a misericórdia? A graça, eu não merecia receber, mas eu recebo mesmo assim sem merecer. A misericórdia, eu merecia ser imputado aquilo que eu mereço ser condenado, mas não me foi imputado. Então, é misericórdia. Amém? Então, essa é a diferença. E a quarta lição é uma resposta necessária. Não podemos ficar neutros diante de Jesus. Tá? Ou quem está com Cristo, ou quem está contra Cristo. Com isso, devemos dar uma resposta hoje. Devemos escolher quem somos como Barrabás, culpado e merecedor de condenação. Mas Jesus tomou o nosso lugar na cruz. Ele foi julgado para que nós pudéssemos ser perdoados, segundo o que está escrito lá, 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nós fazemos feito justiça de Deus. Então, você deve escolher o que você não seja como Pilatos, como aprendemos, não fique lavando a mão, tá? E que você também não seja como Herodes, que zombou de Jesus, e que você também não seja como os líderes religiosos, que rejeitou, né, a verdadeira palavra de Deus, o verbo encarnado, o próprio Filho de Deus. Que você então seja como o centurião, que reconheceu o Senhor Jesus, que está escrito lá em Marcos 15, 39, que diz, verdadeiramente este é o Filho de Deus. Então, que hoje você, que não aceitou ele ainda, vem reconhecer como esse centurião reconheceu o Senhor Jesus, vendo toda essa história, como foi aplicada agora. Agora, a decisão é sua. O que você escolhe hoje, meu irmão? Escolha o melhor. Escolha o nosso Senhor Jesus, que nos trouxe graça, misericórdia, salvação para nós, assim também para você e para a tua vida. Como aquele soldado que pulou ali, quando as cadeias caiu, com Paulo e Silas. O que eu faço? Paulo e Silas deu a dica para ele. Qual essa dica dá para você? Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Nós te esperamos para a próxima videoaula. Quero despedir você na paz, na graça e no amor. Até a próxima e tchau!